Olá, estamos aí mais uma vez com mais um vídeo brilhante. Tá? E trouxe o meu esboçozinho aqui, no meu LG aqui, fraquinho, tá? No meu iPhone da LG, certo? E hoje nós vamos tratar de um assunto interessante que está dentro da Bíblia e sobre por que as pessoas estão caindo tanto dentro da igreja, tá? Estão caindo tanto. E tem tantos pastores hereges e tem tantas pessoas problemáticas dentro da igreja. Por que isso está acontecendo? Vamos ver a raiz do problema depois do nosso comercial. Voltando, gostaria de ler aqui com você, no livro de Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Eu gosto sempre de falar as coisas baseado dentro da Bíblia. Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Aí no 7 também está escrito. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, não é os que estão dentro da igreja, dos que estão de fora, para que não caia no opróbrio e no laço do diabo. O que eu quero te dizer nessa tarde, dessa noite, desse dia? Algumas coisas interessantes que têm acontecido dentro da igreja, que está sendo assustadoramente, mas tem uma base de erro, certo? Esse versículo se refere às pessoas que tinham como cargo de diácono, de bispo, ou seja, todos os tipos daquelas pessoas que trabalham na igreja. São as pessoas porteiros, são as pessoas que trabalham na cantina, são as pessoas que fazem algum serviço dentro da igreja. Mas aqui estava falando especificamente para os presbíteros, para os diáconos, para os bispos e pessoas que têm cargos de responsabilidade, que são todas as pessoas que trabalham na igreja, certo? E o que nós queremos dizer para vocês que é o seguinte: o perigo do diabo que ninguém está vendo, o perigo do diabo que ninguém está observando o que está acontecendo sorrateiramente na igreja. Eles estão colocando pessoas na igreja neófito na fé. E vamos explicar daqui a pouco o que é neófito na fé. Por isso que está dando esse problema, certo? O que é um neófito? É sem muita base bíblica. Pessoas que não têm muita base bíblica. Eles colocam as pessoas não sabem nem o que significa aquele versículo. Não estou dizendo fazer um curso teológico, mas pelo menos base bíblica, para ter noção do que é um evangelho, certo? Sem maturidade espiritual. Tem pessoas que não têm maturidade espiritual, exercem uma função de porteiro, maltrata as pessoas. Maltrata as pessoas, não dá um bom à parte do Senhor, não dá um sorriso, porque não tem maturidade espiritual, certo? O que é neófito? Certo? Significa uma pessoa que acaba de receber o batismo ou é iniciado em algum grupo religioso, sendo usado em sentido figurativo. Quer dizer, eles usam aquela pessoa para designar ou seja, é um novato e um principiante o que está escrito aqui. É um novato e um principiante dentro daquela fé cristã. Mas eles estão colocando essas pessoas dentro do cargo da igreja, certo? Neófito significa aquele novo em uma fé, aprendizado e atividades na Bíblia. A palavra é usada principalmente para falar de uma pessoa recém-convertida ao cristianismo, ainda sem muita experiência espiritual. Isso é um neófito. Isso é um neófito, certo? E existem algumas coisas para tirar essa pessoa dessa ideia de ser neófito. Primeiro, como preparar uma pessoa para cargos na igreja?
como preparar? Essa pessoa tem que ser preparada, certo? Conhecimento bíblico. Ela tem que ter um estudo bíblico, ela tem que ter um aprendizado, ela tem que comer 1 quilo de sal, como diziam os antigos, primeiro ali na fé. O pastor conhecer bem aquela pessoa, orientar bem aquela pessoa, e para os pastores também da mesma forma, certo? Ter experiência, alguma experiência na fé. Coloca uma pessoa na cantina, igual aconteceu uma vez numa determinada igreja, que uma pessoa me contou, colocou uma irmã na cantina e a irmã disse o seguinte: não, eu não posso te pagar, te dar nada aqui para pagar depois, porque isso aqui é quase uma empresa. Aí o irmão disse para essa pessoa: eu não sabia que eu estava dizimando para uma empresa. São pessoas que colocam na cantina neófito na fé, sem experiência. Ela poderia contornar a situação, mas ela arrumou um problema, certo? Falta de maturidade cristã, certo? A Bíblia fala sobre isso, certo? A Bíblia, no emocional e no espiritual, a pessoa tem que ser equilibrada, mas ela só vai ser equilibrada se ela tiver uma experiência dentro da igreja, se ela tiver estudos bíblicos, se ela acompanha a escola dominical, se tiver palestras bíblicas orientando a pessoa, certo? Uma coisa que as pessoas não fazem hoje em dia, verificar a vida pessoal daquela pessoa, verificar a vida pessoal daquela pessoa. Não é fazer uma investigação sobre ela, mas verificar, saber, certo? O relacionamento dela com os filhos, o relacionamento dela com o esposo, o relacionamento dele com a esposa, como ele trata a esposa, como ele trata os filhos, como ele trata as pessoas em volta. Tem que ser tudo isso antes de colocar a pessoa no cargo da igreja. O que está acontecendo não é isso, e vamos ver mais à frente. Tá? Escolher bem implica a implicação dos casos ou seja, explicar bem os cargos que ele vai assumir. Explica bem, olha, você vai assumir um cargo de diácono, o diácono serve para isso, para aquilo outro. Vai servir o cargo de presbítero, o presbítero serve para isso, para aquilo outro. O pastor, exatamente da mesma forma, tem que ter experiência, tá? Tem que ter sabedoria dentro da palavra. Não pode ser colocado qualquer pessoa que aceitou Cristo ontem e hoje já está assumindo o cargo dentro da igreja. Ou então apareceu na tua igreja ontem, porque veio de outra, você não pega uma recomendação, não pega nada e coloca aquela pessoa para assumir um cargo. Aquela pessoa dá problema na igreja e vai prejudicar o pastor da igreja. Aí ele pergunta o que está dando errado. Quem não deve dar cargo? Para quem você não deve dar cargo? Pelo fato de ser, certo, uma boa pessoa. Pelo fato dele ser uma boa pessoa, eu vou dar esse cargo para ele. Não pelo fato dele ser uma boa pessoa, eu vou dar esse cargo para ele, certo? Tem uma boa situação financeira. Eu vou colocar ele aqui nesse cargo porque ele tem uma boa situação financeira, tem um bom carro, certo? E vou colocar ele aqui nesse cargo. Não faça isso. Não coloque porque ele tem uma boa situação financeira, porque ele se destaca financeiramente. Não faça isso. E o que está acontecendo em algumas igrejas, entre aspas. Tem uma boa eloquência, você olha que a pessoa tem uma boa dicção, fala bem, explica bem, você diz, essa pessoa cabe bem nesse cargo aqui. Mas não, ele às vezes é um neófito na fé. A fé dele ainda está em crescimento, ele precisa amadurecer na fé. Mas você não espera amadurecer, certo? Dá cargo por consideração, esse é o pior. Dá cargo às pessoas por consideração. Não considero o João é meu amigo, vou dar um cargo para ele aqui dentro da igreja. Tá? Ou faz um pouquinho pior, dá cargo para a pessoa não sair da igreja, para prender a pessoa dentro da igreja. Ele não quer saber o status da pessoa, não quer saber o status que eu digo, as condições espirituais da pessoa, não quer saber disso, ele quer dar o cargo na igreja para a pessoa. Porque ele quer prender aquela pessoa na igreja dele. Aí o que acontece? A pessoa acaba se desviando. Eu fico observando, às vezes, esses cantores mirim que aparecem por aí afora,
Esses cantores de mirim começam a pegar um monte de agenda. Um monte de agenda. Não participa de um culto, não participa de um estudo bíblico, não participa de uma escola dominical, não participa do conhecimento teológico, não tem um pastor mentoreando e ele sai fazendo show para tudo quanto é lugar. Fica sem base bíblica, fica sem conhecimento, fica um neófito na fé. Qual é a tendência dele? Depois, quando cresce, começa a falar mal da igreja. E temos várias pessoas aí na internet falando mal da igreja porque pegaram a igreja, pegaram a pessoa e colocaram ela no cargo já pequenininho. Não esperou aquela pessoa se amadurecer na fé, amadurecer na vida espiritual, amadurecer dentro da Bíblia. Teve um aprendizado lógico dentro da igreja. Não teve isso e colocaram a pessoa logo no cargo. Quantos pastores aí estão fazendo um monte de bobagem? Por que estão fazendo um monte de bobagem? Porque pegam as pessoas, consagram a pessoa a pastor, porque ele é meu amigo. Eu já vi casos, às vezes, de colocarem pessoas para ser pastor, que eu já trabalhei na comissão de ingresso da convenção, certo? Por um período de tempo, e colocava pessoas, e às vezes quando a gente fazia entrevista com as pessoas, quantos livros tem a Bíblia? Ah, não sei. Básico. Coisas básicas para quem quer ser pastor. Quando você vai fazer o enterro, qual versículo você lê? Não sei. Quando vai celebrar uma Santa Ceia, qual versículo que vai ler? Não sei. Nunca sabe. Por que ele não sabe? Porque ele não aprendeu e quer colocar aquela pessoa como pastor. E nós reprovávamos aquele pastor, mas na frente, politicamente, colocava aquela pessoa para exercer a função de pastor. Vai chegar lá na frente, aquela pessoa vai dar problema. Se ela continuar dentro daquela igreja, às vezes ela divide aquela igreja, ou às vezes sai daquela igreja e monta uma outra segundo a ideia dela. É o que mais temos aí. Pessoas que saem da igreja e montam uma igreja segundo a minha ideia, certo? Por quê? Porque são pessoas neófitas na fé. São pessoas que você coloca para cargos dentro da igreja sem nenhuma experiência e sem explicar à pessoa qual é a finalidade daquele cargo. A pessoa tem que ter amor com as pessoas, tem que estar sempre com aquele sorriso, mesmo que ela está trabalhando na igreja. Está trabalhando na igreja. Então, ela não é qualquer uma. Ele não é qualquer um. Pode ser na cantina, pode ser na faxina, pode ser diácono, pode ser o porteiro, pode ser o que for. Essa pessoa não pode ser neófito na fé. O que está dando problema dentro da igreja e escândalos é que estão colocando pessoas dentro da igreja sem nenhum conhecimento bíblico, sem nenhuma base de fé, de regras bíblicas, e aí essa pessoa vai causar problema dentro da igreja. Ou então, o que a onda agora é receber a pessoa sem saber de onde a pessoa saiu. Não sabe de onde a pessoa saiu, não sabe a origem da pessoa, mas só porque ela veio já sem carrapicho, direitinho. Não, eu vim da igreja tal. Tudo bem, irmã, vou receber a senhora aqui por aclamação. Mas não pergunta de onde que ela saiu, não deixa ela naquele período de experiência ali, não deixa naquele período para analisar aquela pessoa, para ver que tipo de pessoa que é. Não, ele sai dando cargo para as pessoas assustadoramente na igreja. Aí causa caos na igreja. Primeiro, você desequilibra a estrutura espiritual daquela pessoa, porque ela não está pronta para exercer aquela função. Ainda não é a hora dela. Pode ser que seja a hora dela no momento certo. Certo? Então ela não pode ser neófita na fé. Segundo, às vezes para você prender a pessoa. E, na verdade, a grande verdade que hoje em dia nós estamos vendo, você recebe a pessoa, tá? E não quer saber de onde que a pessoa saiu, como ela já veio direitinho, já veio um bom dizimista, já veio tudo certinho, você não esquenta a cabeça. Vai prejudicar, primeiro, a pessoa, você vai prejudicar a pessoa, que a pessoa vai se desiludir, não vai aguentar a ação do inimigo, não vai aguentar o ataque do inimigo, porque não está preparado para isso. É como você pegar um novo convertido que saiu da vida errada e pega aquele novo convertido e coloca ele no meio de um grupo de jovens. No meio de um grupo de jovens. Tá? Não, ele vai cantar no grupo a partir de agora em diante. No meio dos jovens. Mas ele ainda está cheio de carrapicho, ainda está cheio daquelas convicções mundanas, não está liberto ainda, não tirou aquele coisa tirou aquela coisa do passado da cabeça.
Aí vai, contamina os jovens da tua igreja. Contamina os jovens da tua igreja. Com ideias profanas, que eu não preciso te dizer aqui. Então, tome cuidado com pessoas que você coloque dentro da tua igreja para trabalhar e para fazer parte, às vezes, de determinadas situações da igreja. Você causa problema. Espera aquela pessoa se reforçar na fé, largar de ser neófito, ter um pouco de experiência, aí você bota ela para cantar no grupo, bota para cantar no louvor, e vai por aí afora, e a tua igreja vai ser forte e equilibrada e com um futuro brilhante. Caso contrário, se você fizer diferente, às vezes, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma pessoa, às vezes, causa problema dentro da tua igreja, até de rebelião. É o espírito de Absalão, certo? Você toma cuidado com o espírito de Absalão, que às vezes você recebe com capinha de anjo. A pessoa é toda santinha, toda perfeitinha, tem um bom conhecimento bíblico, você acha que ela, não, ele prega bem, vou colocar ele aqui no cargo, porque, não, calma, analise ele, estude, veja como ele é, deixa ele amadurecer na fé, deixa ele amadurecer na tua igreja, nas convicções da tua igreja, certo? Na ideologia da tua igreja. Depois, quando ele ter aquela maturidade, aquele aprendizado, aí você coloca ele nos cargos que precisa. Né? Você recebeu o João hoje, daqui mês que vem, já está colocando o João para atividade, para pregar na tua igreja, para cantar no grupo, para dirigir coral, para dirigir isso, para fazer aquilo outro, como porteiro da igreja. Não faça isso. Não é descriminalizar a pessoa, mas não pode colocar um neófito na fé para exercer cargo na igreja. Você está fazendo com que o inimigo derrube aquela pessoa. Aquela pessoa vai ser soberba, aquela pessoa vai ser... Eu observei o Tales. O Tales é aquele cantor. Ele se converteu, ao invés de ele ter embasamento bíblico, parar numa igreja, ter estudos bíblicos, ter um mentoreamento de um pastor, que colocasse ele no banco, ele aprendesse, não, ele foi logo para cantar. Colocaram logo ele para cantar. Fizeram logo agenda. Colocaram ele num monte de agenda. Deu no que deu. No final, a soberba entrou no coração dele, como esse versículo diz. A soberba entrou no coração dele e foi difícil ele se aprumar, como está sendo difícil ele se aprumar até hoje. Ele chegou ao ponto, ao nível de dizer que ele estava acima da média. Isso é soberba. Isso foi o que aconteceu com Satanás lá no céu. E às vezes acontece com o ser humano quando você dá cargos a ele no momento errado. E é o que está acontecendo dentro das igrejas hoje em dia. Estão dando pessoas cargos no momento errado. Fica essa palavra de sabedoria, mais para os pastores e para os pastores novos que estão aparecendo agora, antes de pastorear uma igreja, vai fazer um estudozinho bíblico, vai fazer uma teologia basicazinha para você ter ideia como tratar as pessoas, como conversar com as pessoas. Quantos pastores ignorantes? A igreja é minha, eu que mando na igreja, eu que sou tal, eu que sou aquilo outro. Gente, que maluquice é essa? Que doideira é essa? A igreja não é dele, a igreja é de Cristo. Ele é apenas um representante de Deus aqui na terra. Só isso e acabou. E mais nada. Ele está hoje como pastor, mas amanhã não é mais. Ele está como pastor, ele não é o pastor da igreja, ele está como pastor, porque o pastor é Cristo, o pastor da igreja é Cristo. Nós estamos como pastor, provisório, tá? Provisório. É difícil de entender isso, mas é provisório. Estamos só naquele momento, certo? E corremos o risco, às vezes, de colocar figurinhas dentro da igreja para liderar cultos, para ser pastor, para ser profeta, para ser isso. Quantos profetas estão aparecendo aí fazendo tantas besteiras? Mas vai perguntar a ele se ele vai para uma escola dominical, ou se não tiver escola dominical, se ele participou do estudo bíblico, tá? Se ele participa da Santa Ceia da igreja dele, ou se ele faz parte de um grupo que tem aprendizado. Antigamente tinha o discipulado nas igrejas. O discipulado era para as pessoas aprender a regra de fé, aprender as regras da igreja. Hoje em dia não tem mais isso. Eles colocam as pessoas no cargo, não sabe se a pessoa está liberta ou não está liberta, se não é o momento dela ou se é. Eles estão colocando, porque o problema é fazer a igreja crescer. Não interessa como
mesmo que aquela pessoa mais tarde vá fazer duas coisas que eu vou repetir. Primeiro, ou ela vai derrubar um monte de gente da igreja, tá? Ou ela mesma vai se auto-implodir, porque ela não vai suportar o ataque do inimigo, porque ela não tem base doutrinária. Ela não tem doutrina, significa conhecimento. Ele é um neófito na fé. Então fique de experiência, que Deus te abençoe. Até a próxima. Não fique triste, certo? Mas essa é a grande verdade. Chamou você para um cargo? Irmão, eu não tenho condições agora. Deixa eu amadurecer um pouquinho. E você, pastor, deixa a pessoa amadurecer um pouquinho. Não saia colocando a pessoa de qualquer maneira, de qualquer jeito, certo? Antigamente, não é agora, como no vídeo de passado, mas antigamente, se orava antes de colocar a pessoa no cargo. Hoje em dia, se coloca por essas convicções, porque tem dinheiro, porque é uma pessoa bacana, porque ele é legal, ele é sorridente, ele é alegre. Então vamos colocar ele na portaria, mas sem nenhuma experiência de fé. Vai derrubar o indivíduo e vai causar problema na igreja. Certo? Então, que Deus te abençoe. Fica uma palavra de observação para você. Até a próxima. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu like, é muito importante. Me siga para mais vídeos. E caso você tenha alguma dúvida dentro da Bíblia, não sou o dono da verdade. Não sou o dono da verdade. Mas na verdade, eu vou pesquisar sobre o assunto que você abordar aqui embaixo do canal, certo? E não se esqueça de deixar seu like. Fui! Até a próxima.